Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem e se cuidando. Por falar em se cuidar, você tem se cuidado? Que bom! Passado álcool gel, usado máscara, lavado as mãos, que bom, né? Muito importante nós cuidarmos do nosso corpo, principalmente nesse momento de pandemia, não é mesmo? Mas também, gente, é muito importante, como nós já aprendemos aqui, a cuidarmos dos nossos sentimentos, a cuidarmos da nossa alma e das nossas emoções. E já algumas aulas anteriores, nós estávamos falando de vários sentimentos que nós já vimos aqui, não é mesmo? Vocês se lembram qual foi o primeiro? Não! Então eu vou te ajudar a lembrar. O primeiro foi o sentimento do medo. Nós falamos sobre o potinho do medo, aquele medo que tem duas versões, né? Pode ser o medo real, aquele realmente que tem perigo, né? Que nos faz ter medo porque pode nos machucar. E aquele medo irreal, que não existe, né? Por exemplo, fantasma, assombração, essas coisas que não existem e nos fazem sentir medo, né? De andar no escuro, por exemplo, certo? Então, nós aprendemos sobre o medo, foi o primeiro sentimento que nós vimos e de como dominá-lo, não é mesmo? E também, numa aula depois, nós vimos sobre o sentimento da tristeza. Lembram do potinho azul? Nós falamos sobre o sentimento da tristeza, que muitas vezes ela quer nos envolver, né? Mas nós temos que fazer com que ela não nos domine. Nós temos que passar pelo túnel da tristeza e não ficar no meio do caminho. Nós temos que sair. Sentir tristeza é normal, mas não podemos ficar sempre tristes. Nós temos que passar por ela e sair, porque sempre há uma luz no fundo do túnel. Lembram disso? Então, e também depois, na aula passada, nós vimos o potinho da raiva. Lembram do potinho vermelho? Isso, sentimento de raiva, que é aquele sentimento que nos faz deixar nervoso, né? Que é normal sentirmos também. Muitas vezes é normal a gente ficar bravo, nervoso, mas nós temos que controlar a nossa raiva, né? E nós conversamos sobre isso na aula passada, né? Que o sentimento tem que ser mostrado, que ele tem que ser falado, falar para alguém de nossa confiança. Por isso que o potinho é sempre transparente, para que as pessoas vejam o que tem dentro de nós. Então nós precisamos falar dos nossos sentimentos para as pessoas. Nós aprendemos isso na aula passada, não é mesmo? E hoje? O que nós vamos ver hoje? Qual sentimento falaremos? Nós vamos aprender um sentimento que nos ajuda a controlar esse aqui. Qual sentimento que nos ajuda a controlar a raiva? Acertou! A calma! Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse sentimento tão tranquilo, né? A calma, a calmaria. Como é bom, né? A gente conseguir ter calma em todas as situações. Confesso que para mim é um desafio muito maior, viu? Esse momento que nós estamos vivendo, esse sentimento de calma, tem sido um desafio muito grande para mim. Eu confesso, crianças. E esse sentimento, ele invade a nossa vida em alguns momentos, né? Não só das crianças, mas também dos adultos. Então, vamos falar um pouquinho dele hoje? E que será que cor que é o sentimento da calma? Que cor que é o potinho? Isso, verde. Olha, o potinho verde é o potinho da calma. Esse sentimento que também pode ser mostrado para as pessoas, né?
Na verdade, ele já é bem visualizado pelas pessoas quando nós somos calmos e tranquilos, não é mesmo? Então, vamos falar como nós vamos conseguir ter calma. Será que a gente consegue ter calma em todos os momentos? Ou só nos momentos que são mais favoráveis para nós? Vamos ver, crianças? E para aprendermos um pouquinho desses sentimentos, eu trouxe aqui uma história, qual eu vou fazer a contação para vocês. Bem legal, essa sugestão que eu vou deixar aqui, uma super dica para vocês desse livro. Eu leio muito com os meus filhos aqui em casa, que chama-se Pedro Vira o Porco Espinho. Esse livro é da autora Janaína Tokitaka, né? Uma japonesa muito bonita, muito legal. Ele conta a história desse menino Pedro que virava porco-espinho. Será que eles transformavam um animal? Não. Ele ficava com raiva. Ele ficava raivoso, né? Por isso foi chamado de porco-espinho. Muitas vezes que ele ficou bravo, que ele ficou com raiva. Então eu vou fazer essa contação para vocês, mas eu deixo aí essa super dica de história, de leitura, para que você leia aí na sua casa. Combinado, crianças? Então vamos à contação de hoje? Diz a história que Pedro era assim. Pedro era um menino que ele sempre estava zangado. Ah, crianças, ele gostava de muitas coisas. Ele gostava de dinossauros, ele gostava de brincar com os amigos, ele gostava de desenhar, de ganhar carinho, né, do papai, da mamãe. Ele gostava, mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro virava um porco-espinho, rapidinho, rapidinho. E sabe o que fazia ele virar um porco-espinho de repente? Ficar bravo. Quando a irmãzinha pequena berrava, chorava, ele ficava um porco-espinho. Ou quando o cachorro latia e rosnava, Pedro virava porco-espinho. E quando ele perdia seu carrinho, ele virava um porco-espinho, rapidinho, rapidinho. E se a mamãe atrasava para buscar ele na escola, só porque errava o caminho, ele virava porco-espinho, rapidinho, rapidinho. E quando era festa da prima, quando era casamento da tia e ele queria ficar sozinho, Pedro virava porco-espinho, rapidinho, rapidinho. E quando era hora de dormir, mas o que ele queria era pega-pega em vez de voltar pro ninho, Pedro virava porco-espinho, rapidinho, rapidinho. E quando o tempo estava assim feio e o que ele queria era brincar no parquinho, ele virava porco-espinho, rapidinho, rapidinho. Mas quando abria o tempo de repente, ou ganhava bolo de chocolate da avó, ou um abraço apertado da vovó, ou ele jogava bola com o vizinho, Pedro desvirava porco-espinho, rapidinho, rapidinho. Será que o Pedro estava certo? Será que ele só poderia ter calma quando estivesse tudo bem? Não, crianças. Nós podemos ter calma em momentos difíceis, como por exemplo esse como estamos vivendo. É possível a gente ter calma
Não só quando tá tudo legal, tá tudo jóia, do jeito que a gente quer. Não, a gente pode ter calma em situações difíceis também. Então, essa foi a história de hoje. E para que você aprenda, né, consiga, né, vou deixar aí a dica da garrafinha da calma para vocês, tá bom? No final desse vídeo eu vou gravar outro, no final da aula, eu vou deixar essa super dica para vocês, olha, que eu fiz aqui para os meus filhos aqui em casa, a garrafinha da calma. Essa garrafinha, ela é muito utilizada nas escolas, né? É muito utilizado também nos consultórios dos psicólogos, eles utilizam para as crianças a partir de 2 anos, né? De 2 a 7 anos, até crianças de 9 anos, às vezes utiliza, né? E dá super certo essa garrafinha da calma. Então eu vou ensinar você a fazer aí na sua casa no próximo vídeo, combinado? Então não sai daí, fica aí até o final, que no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer a garrafinha da calma. Então, até o próximo vídeo. Até já!